Olá para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, no dia 31 de julho de 2025, a gente tem a terceira e última parte dessa sequência de lives sobre benzodiazepínicos, que são os calmantes tarja preta, e o GABA, tá? Mitos, verdades e utilidades para poder ajudar vocês em casos de ansiedade, pânico e insônia, tá bom? Então, assim, eu falei muito mais dos benzodiazepínicos, dos males do uso excessivo deles, das indicações, tá? Da necessidade de uso por curto período de tempo, nas últimas lives. Hoje eu quero focar no GABA, porque eu soltei um post sobre o GABA há uns 2, 3 dias atrás, foi muito bem recebido por vocês e a maioria não conhecia o quanto o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, em inglês gamma-aminobutyric acid, tá? Seria uma substância natural que o nosso cérebro já produz em todas as fases da vida e que poderia ajudar muito em casos de ansiedade, insônia e pânico de forma natural, praticamente sem efeitos colaterais. Então vocês receberam isso muito bem, eu resolvi fazer essa série de vídeos. Eu já falei dos benzodiazepínicos, males e tudo, hoje eu quero focar no GABA. Lembrando para vocês que eu tenho uma história pessoal com o GABA, funcionou para mim, para familiares e para milhares de pacientes nos últimos 25 anos meus de medicina, tá? E eu tenho milhares de casos onde pacientes chegaram usando benzodiazepínicos e conseguiram largar os benzodiazepínicos usando o GABA, entre outras coisas que eu vou falar para vocês, e casos de pacientes que tiveram uma ansiedade aumentada, insônia ou pânico e que nem entraram com benzodiazepínico, deu para melhorar com o que eu vou falar nessa live agora e com o GABA como adjuvante, tá? Então, o que é esse GABA? Primeiro, quer saber? Tem um vídeo que fala sobre o GABA no icaro.med.br/GABA, tá bom? Eu vou aprofundar esse conhecimento que tem lá no vídeo aqui hoje. Segundo, Ícaro, você falou que os benzodiazepínicos eles não aumentam a produção de GABA, mas agem através do GABA, melhorando seu efeito nos receptores. Exato. Então você pode saber isso um pouco melhor nas outras lives dessa série que estão no icaro.med.br/tarja preta. Tudo bem? Mas eu fiz várias perguntas sobre o GABA, tá bom? Para a inteligência artificial. Pedi que ela me fizesse perguntas e me mostrasse quais as principais dúvidas de vocês sobre o GABA. E é isso que eu quero responder na live de hoje, tá? Primeiro, o GABA, ele ajuda a regular a excitabilidade neuronal, ou seja, o excesso de excitação que os neurônios podem ter, por exemplo, pelo glutamato, pela adrenalina, pela noradrenalina. Então você tem que ter um sistema que estimula e um que acalma, ou seja, um que excita, o outro que inibe. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório, tá? Ele ajuda a promover relaxamento e reduzir a ansiedade, ele ajuda a induzir e manter o sono, tá? Fazer com que o sono seja melhor. Ele ajuda a controlar o tônus muscular, ou seja, para as pessoas, é outro uso dele, que tem um excesso, espasticidade, convulsões e tudo, epilepsia, ele pode ajudar. Ele ajuda a modular a dor, ou seja, fazendo com que casos de dores crônicas de origem neuropática ou inflamatória, elas possam ser melhor controlados, o paciente sentir menos dor. Ele ajuda na neuroplasticidade e aprendizagem, ou seja, o cérebro a criar mais neurônios, a se reparar e fazer mais conexões e aprender com mais efetividade, tá? E tem funções além do cérebro, podendo ajudar no sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso da parede dos intestinos, até nas células beta do pâncreas, regulando a insulina e protegendo contra danos, modulando até a resposta imunológica e até mesmo na pele o GABA parece ter bons efeitos, tá bom? Como é que o GABA atua no cérebro? Vamos lá. Ele se liga a receptores GABA-A e GABA-B. Lembrando que o GABA, né, quando ele age nos receptores GABA-A, ele vai ajudar na ansiedade e na insônia por excesso de pensamentos. E também ele vai ajudar em ansiedade, irritabilidade, dificuldade de atenção, concentração e foco, dormir quando isso está sendo afetado, o sono pela ansiedade, tá?
transtorno do pânico, ansiedade generalizada e também ajuda para superdotação quando tem aceleração, né? Superdotação, autismo, Asperger, que é uma vertente do autismo, transtorno obsessivo, transtorno compulsivo, tá bom? Obsessivo compulsivo, que é o TOC, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ou seja, tudo que tem a hiperaceleração, ele pode ajudar. Já o efeito GABA-B, nos receptores GABA-B, é para relaxamento muscular, tá? Então vai agir mais em casos de convulsões, epilepsia, espasticidade, que não são o objetivo dessa live, tá bom? Aqui o meu objetivo principal é falar para quem sofra com ansiedade, quem sofra com pânico e insônia por excesso de pensamentos, tá? Ou seja, mais os efeitos nos receptores GABA-A, tá bom? Para que serve a suplementação do GABA, tá? Ela então ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse crônico, tá bom? Que muitas vezes trazem um ruído mental onde a pessoa tem dificuldade de desempenhar outras funções cerebrais, porque ela está gastando muito tempo e energia e recursos com pensamentos ansiosos de graus diferentes, tá? O GABA e aquelas pessoas que à noite elas permanecem hipervigilantes, ou ligadas, ou pensando demais e tem dificuldade de desligar. Por isso que ele ajuda também no sono. O GABA ajuda a induzir o relaxamento e com isso ele ajuda você a pegar no sono mais rápido, a melhorar a profundidade do sono e a continuidade do sono, fazendo com que o sono seja mais reparador e revitalizante. Tá bom? Por conta de tudo isso, o GABA vai ajudar em quadros de cansaço mental e vai reduzir o estresse oxidativo cerebral, porque o cérebro hiperexcitado ele gasta mais energia, recursos e assim ele gera mais radicais livres. Isso vai levando a uma fadiga neuronal e aquela brain fog, a névoa cerebral. Então, como o GABA promove um estado de calma, ele otimiza a eficiência dos neurônios. Então ele pode fazer os neurônios funcionarem poupando mais energia. E aí, por conta disso, melhora-se o bem-estar, e aí você pode até melhorar a resposta a outros transtornos psiquiátricos, dos tratamentos e medicamentos de outros transtornos, como depressão, tá? Já falei para vocês que dá para usar o GABA para reduzir a compulsão alimentar, e assim o apoio à perda de peso, falei ontem na parte 2, tá? Que o GABA pode ajudar a estimular o hormônio do crescimento, o GH, e assim melhorar o ganho de massa muscular. Vários malhadores e atletas profissionais usam, principalmente à noite pós-treino, para otimizar, e ele melhora o foco e reduz a hiperatividade, ou seja, TDAH, uma das coisas que mais funciona, tá? Não é Ritalina, Concerta, metilfenidato, essas coisas, é GABA, tá? Mas é pouco conhecido. O GABA realmente funciona para ansiedade e sono? Tem comprovação? Tem. Eu falei para vocês que atravessa a barreira hematoencefálica, tá? Pode atravessar pouco, mas atravessa e tem efeito. Muitas pessoas têm a barreira hematoencefálica danificada ou não funcionando tão bem, então o GABA acaba atravessando melhor para o cérebro. Ele age também nos neurônios dos intestinos e por isso, via nervo vago, ele pode agir no cérebro, tá? E existem outras hipóteses de como o GABA funciona ao longo do tubo digestivo, tá bom? E pela corrente sanguínea em outros tecidos e que ele atingiria indiretamente o cérebro, tá? Sem passar pela barreira hematoencefálica. Ou seja, são 4 hipóteses de como ele funciona e todas elas já com respaldo científico e cada vez mais estudos saindo, tá bom? Então, se você for no site da Life Extension Foundation, lef.org, você vai ver que o GABA tem estudos comprovando que funciona para ansiedade, estresse, sono, tá? E ajuda até a diminuir a pressão arterial, tá? Quando ela tá alta por excesso de ansiedade, hiperexcitabilidade, a função intestinal e até a resposta imunológica. Ou seja, o GABA é um neurotransmissor que tem função sistêmica. Agora, entendam que o GABA, o efeito dele, a dose que vai funcionar para cada pessoa depende da individualidade bioquímica, dos hábitos de vida da pessoa, tá? Da qualidade do suplemento, tá? Do quão bem essa pessoa se alimenta no dia a dia, tem saúde intestinal, de como essa pessoa maneja o seu estresse, tá? Em termos de relaxamento, de mindfulness, sabe? De dar um tempo para ela.
Relaxar até para aumentar a sua própria produção de GABA. Higiene do sono e eliminar os inibidores de GABA na vida dessa pessoa, tá? Como a cafeína, o glutamato monossódico que está em muitos alimentos, o aspartame, o álcool, que é um grande inimigo da sua própria produção de GABA e do efeito do GABA, e como a pessoa maneja o estresse crônico. Então não adianta você ter uma vida que o tempo inteiro te puxa para ansiedade, sabe? Você não diminui os fatores que aumentam sua ansiedade no dia a dia e tentar se entupir de GABA. Não vai funcionar. E se você for para os benzodiazepínicos, você vai conseguir acalmar, mas às custas de um monte de efeitos colaterais, dependência e tolerância. Quer dizer, não vale a pena. Tudo bem? Então, já falei para vocês que o GABA atravessa a barreira hematoencefálica, sim, tá bom? Ou seja, atravessa para o cérebro. Fala-se, inclusive, que o GABA possivelmente ele tem transportadores específicos, mais recentemente descobertos, que ajudam o GABA que você ingere, tá? Ou o GABA produzido fora do cérebro, por exemplo, por boas bactérias intestinais, a atravessar para os intestinos. Tá? Isso é uma coisa mais nova que está sendo estudada. Mas o GABA, parece que uma pequena quantidade que passa já tem um efeito potente no cérebro. O fato que eu tenho que dizer para vocês é que eu tenho milhares de pacientes usando GABA com bons resultados. Vários já colocaram até aí nos comentários. Então, não resta ter que provar que o GABA funciona. O negócio é quanto ele funciona para cada paciente, tá? Realmente, muitas pessoas têm comprometimento da barreira hematoencefálica, ok? Então, isso facilita ele passar mais para o cérebro, e é claro que você tem formas diferentes de GABA que vão ter mais ou menos efeito. Não é muito comum você ter a diferença quando você manda manipular no Brasil, mas no mundo você tem formas diferentes de GABA, tá? E os mecanismos indiretos do GABA, tá? Teoricamente, várias bactérias podem produzir o GABA lá nos intestinos, o que mostra que o GABA tem um efeito nos neurônios da parede dos intestinos e no próprio intestino, seja suplementado, seja produzido pelas bactérias intestinais boas. Então é claro que ele vai agir no corpo, tanto no que passa para o cérebro, como eu falei, quanto no que age na própria parede dos intestinos, tá? Existe um nervo chamado nervo vago, que estima-se que ele possa ser estimulado lá nos intestinos pelo GABA e transmitir essa ordem para o cérebro. Ou seja, teria essa outra via de efeito, tá? E parece que a presença do GABA no intestino pode influenciar as boas bactérias dos intestinos a produzirem vários metabólitos, tá? Como ácidos graxos de cadeia curta, que são saudáveis para os intestinos, e isso ter efeitos no corpo inteiro e no sistema nervoso central. Sem contar que o GABA pode ativar receptores periféricos no sistema nervoso, que não é o central aqui, no periférico, e até nas glândulas adrenais, que são as suprarrenais, tá? Que estão relacionadas com estresse, nas células imunológicas e nas células pancreáticas. Quer dizer, o GABA hoje em dia já se sabe que ele age em várias outras áreas do corpo, tá? Outra coisa, lembra que eu falei lá no encontro 1 e no 2? O GABA ajuda a modular indiretamente outros neurotransmissores e a inflamação, principalmente a neuroinflamação, tá? Como, por exemplo, dopamina, modular indiretamente, dopamina, serotonina, acetilcolina. Ou seja, o equilíbrio do GABA dentro do organismo ajuda a equilibrar outros sistemas de neurotransmissores que estão envolvidos até com depressão, tá? E outros transtornos psiquiátricos, tá bom? Quais sintomas indicam deficiência de GABA? Presta atenção. Irritabilidade, ansiedade exagerada, insônia, fadiga crônica, que é o cansaço crônico, baixo limiar de estresse, ou seja, com pouca coisa a pessoa estressa, compulsão alimentar, dificuldade de relaxamento e até sintomas físicos como tensão muscular. Claro que nada disso é específico da carência de GABA. Pode estar presente em outras deficiências, tá bom? Não há exames laboratoriais diretos para medir o GABA, ok? E muitas vezes, quando o paciente tem B6, zinco e magnésio em deficiência, ele vai ter, por conseguinte, uma dificuldade de produzir vários neurotransmissores, incluindo o GABA, tá? Entendam que, resumindo, os sintomas de deficiência de GABA são essencialmente um sistema nervoso hiperativo e sem freio, acelerado, o tempo inteiro lutando, excitado demais. Isso é o básico,
tá? Se a gente for resumir, ansiedade generalizada, ataque de pânico, irritabilidade aumentada, agitação psicomotora, aquela pessoa que não consegue parar, pernas inquietas, necessidade de movimentar as mãos, de cutucar as unhas e companhia, uma pessoa que não resiste ao mínimo estresse, acaba estourando facilmente, ou fica sentindo sintomas por isso, uma pessoa incapaz de relaxar, tá? Pode ter problema de excesso de GABA, que fica ruminando pensamentos, principalmente ansiosos, de forma incontrolável, pode ser sintoma também de deficiência de GABA, a insônia, principalmente a insônia para pegar no sono, por causa de pensamentos ansiosos, ou a insônia que a pessoa fica acordando à noite, ela acorda e já está com o cérebro ligado. Muitas vezes isso aí é deficiência de GABA, não é de melatonina. Tá? Às vezes é dos dois, mas prestar atenção. A pessoa com tensão muscular crônica pode ter carência de GABA, palpitações e taquicardia, sudorese excessiva, tremores, dormências pelo corpo, dores crônicas. Tá? Por exemplo, fibromialgia. O GABA costuma ajudar muito em fibromialgia, tanto pelo limiar de dor quanto pelo excesso de ansiedade que muitos fibromialgicos têm, tá? Sintomas cognitivos da deficiência de GABA: dificuldade de concentração, é uma mente acelerada, barulhenta, com dificuldade de foco, atenção e concentração, o cansaço mental constante, às vezes a pessoa de manhã cedo já está se sentindo cansada, mesmo depois de dormir direito. Memória comprometida, ou seja, dificuldade de reter novas informações. Outros comportamentais, compulsão alimentar, muitas vezes é carência de GABA, por isso que ele ajuda. O desejo por álcool ou sedativos, por quê? Porque eu tinha um paciente que ele ia trabalhar advogado, sempre no bar, porque ele disse que só conseguia se concentrar, superdotado, tá, e TDAH, depois de tomar 1 ou 2 cervejas. Eu falei para ele, usa o GABA aqui, me diz. Ele falou, doutor, uns dias depois ele falou, eu não preciso mais ir no bar, eu trabalho da minha casa. Eu uso GABA e consigo. Porque o álcool, em pequena quantidade, ele aumenta a produção de GABA. Tá? Depois é que vai ter problema, neurointoxicação e companhia. Então, muitas vezes, você pode repor o GABA, ao invés de ir para uma compulsão ou um desejo específico. E aquela pessoa que tem problemas digestivos relacionados ao estresse, muitas vezes, síndrome do intestino irritável, úlceras, refluxo gastroesofágico e tudo que piore para o estresse pode estar relacionado à carência de GABA. Tá? O que tem que ser investigado? Já falei no primeiro encontro e no segundo. Carência de B6, piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa. Carência de B9, metilfolato, que é a forma ativa. Carência de B12, metilcobalamina, que é a forma ativa. Carência de magnésio, de zinco, tá? São coisas que tem que olhar. E de vitamina D3, tá? E muitas vezes você vai ter que ver para esse paciente o estresse crônico, a inflamação crônica, algo no corpo inflamado que está inflamando o cérebro e isso prejudicando a produção de GABA, o efeito. E nunca se esqueça que a disbiose intestinal, os intestinos desequilibrados, como eu já falei nos outros encontros, podem causar carência de GABA. A exposição a neurotoxinas, que eu já falei, e existem algumas doenças genéticas raras, onde a pessoa vai ter dificuldade de usar o GABA direito no cérebro, mas são muito difíceis, tá? Esses distúrbios. Quem pode se beneficiar da suplementação do GABA? Todo paciente, tá? Com ansiedade, insônia, estresse crônico, sintomas depressivos associados à aceleração e ansiedade, compulsão alimentar, distúrbios de atenção, TDAH, tá? Autismo, superdotação, TOC, TOD, tá? TAG, doenças que envolvam agitação e falta de relaxamento, e até quadros como bulimia, anorexia e dependência de substâncias, tá? Podem ajudar bastante. Também, pânico, fobia social, estresse pós-traumático. Você veja, GABA pode ajudar em todo estado onde a pessoa está hiperestimulada e não está conseguindo, só com coisas naturais, voltar para o prumo, se acalmar naturalmente, tá bom? Muito interessante o que Nutrição Saúde sempre falou. Está descrevendo 80% da população. Que bom. Parece que agora vocês entenderam por que são 3 lives sobre o assunto, né? Bom, no quadro da insônia inicial, a insônia que acorda durante a noite com pensamentos ansiosos, o sono não reparador, tá? Tem gente que só de usar o GABA fala, nossa, eu acordo quebrado. Usa o GABA antes de dormir, parece que o sono fica reparador o suficiente, a pessoa descansa. E é claro, todo paciente ligado no 330, estresse crônico, costuma funcionar bem melhor com GABA. Ele também pode ajudar, tá?
para epilepsia e convulsões, síndrome das pernas inquietas, para neuralgia do trigêmeo e outras dores neuropáticas, ajudar, não vai curar sozinho. Para os tremores essenciais, tá? E compulsões alimentares e distúrbios alimentares como bulimia, anorexia, desde que tenha um componente ansioso, tá? Toda vez que o paciente está em desmame de benzodiazepínicos e de psicotrópicos em geral, o GABA pode ajudar entrando no lugar transitoriamente para você ir diminuindo a droga e estimulando assim o cérebro, tá? Claro que fazendo todo o restante que eu já falei nas outras duas lives, para o cérebro ir se recuperando para produzir os outros neurotransmissores e o GABA direito, tá? Agora, entendam que pessoas que a excitabilidade cerebral está tão grande que está levando a sintomas de urgência e de emergência, muitas vezes vão precisar do benzodiazepínico mesmo, com ou sem o GABA junto, tá? E a suplementação a depressão. A depressão atípica, tá? Que ela tenha ansiedade junto, pode ajudar. Agora, se você pega o paciente depressivo que não tem um componente ansioso ou de hiperexcitável e dá o GABA, ele pode piorar o quadro de depressão. Então, se não tem aceleração, não use o GABA. Tá bom? E qualquer condição onde a pessoa precise de mais ativação neuronal, saiba que o GABA, ele ajuda quando está excessiva. Se precisa e não precisa do GABA e usa, pode ter um prejuízo nessa aceleração desejada do funcionamento cerebral, tá bom? Cuidado com o uso do GABA junto a outros sedativos e depressores do sistema nervoso central, falei ontem, tá? O GABA para crianças pequenas, gestantes e lactantes tem que corrigir a dose, como eu falei ontem, e tem gente que tem reações paradoxais, né? Ao invés de acalmar com GABA, vai ficar mais ansiosa, mas isso é raro, tá bom? Existe o risco de dependência ou de efeito colateral? Não. Não. Se usar o GABA não vai diminuir a sua produção endógena, a não ser que você use doses excessivas acima de 3 gramas por muito tempo, sem necessidade, com hábitos de vida ruins, quer dizer, você está pedindo problema, tá? Mas o GABA utilizado em doses adequadas, junto a bons hábitos de vida, por quem precisa, não causa dependência como os benzodiazepínicos, tá? Não causa. E não causa também intolerância e não vai reduzir sua própria produção de GABA, tá bom? Entenda isso. GABA não causa síndrome de abstinência. Você tá usando, tá aprendendo a ficar mais calmo e tudo, tira de uma vez. Não vai ter abstinência. Você pode sentir que ainda precisa dele porque a sua ansiedade não corrigiu, você não corrigiu a causa ainda. Mas ter um rebote de ansiedade e companhia, isso não acontece com o GABA, tá? Efeitos colaterais raros e leves do GABA em excesso. Sonolência, tá? Não é comum. Leve desconforto gastrointestinal se você toma ele por via oral sozinho, de estômago vazio, não é comum. Formigamento ou rubor nos primeiros minutos, tá? Até nos lábios, mas depois passa, porque ele pode mexer um pouco com a pressão. Reduzir a pressão arterial em pessoas já com tendência à pressão baixa, não é tão comum, tá? Por isso que eu dei o alerta na primeira live. Vai usar o GABA, corrija a sua pressão com o que eu digo no icaro.med.br/hipotensão primeiro, tá? E pode ter um aumento temporário da ansiedade em algumas pessoas no começo do tratamento. É como se o cérebro estivesse se readaptando a ter GABA. Muito raro, tá? Eu só vi acontecer com 5 pacientes até hoje em 25 anos de medicina, tá bom? Mas depois passa, tá? E muitas pessoas falam, Ícaro, como eu faço para aumentar o GABA naturalmente? Bom, o GABA vem do glutamato, olha só. O glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, quando você se acalma, o cérebro converte glutamato em GABA, tá? Através de uma enzima. Sabe aquela pessoa que, sei lá, morre alguém, tem um estresse, ela tá no olho do furacão e tá lá resolvendo tudo para todo mundo. Depois que tudo se resolve, você não encontra a pessoa por dias, ela capota, tá lá dormindo, tá lá precisando do momento dela. Muitas vezes é uma pessoa que produziu glutamato demais no pico do estresse, depois esse glutamato vira GABA na mesma proporção, natural, e ela vai descansar proporcionalmente, tá? Então, é fundamental a gente ter o glutamato e ter os momentos de relaxamento, de você parar para informar para o cérebro. Pode transformar o glutamato em GABA, através da enzima glutamato descarboxilase. Que bom seria
se fosse simples assim, porque a maioria de nós hoje em dia não relaxa completamente. Aí o cérebro fica com glutamato demais. Então você tem que ir para as outras coisas que aumentam a produção de GABA, que são a B6, B9, B12 que eu já falei, o magnésio, o zinco, tá? Os alimentos fermentados para você ter boas bactérias nos intestinos que produzam mais GABA, tá? A L-teanina pode ajudar, que está inclusive no chá verde. Mas Ícaro, o chá verde não tem cafeína? Quantidade muito pequena para o tanto de teanina que tem. E essa teanina pode ajudar, tá? Não é o GABA, mas atravessa a barreira hematoencefálica e pode aumentar sua produção e liberação de GABA no cérebro e induzir ondas alfa. É um aminoácido, olha que legal. E alguns alimentos como tomate, batata, espinafre, brócolis, grãos integrais, batata doce têm pequenas quantidades de GABA. Numa boa, não é o suficiente para acalmar tanto assim não. Uma dieta anti-inflamatória ajuda a otimizar a fabricação de GABA pelo seu corpo, tá? Usar alguns probióticos como o Lactobacillus rhamnosus, Plantarum, Bifidobacterium adolescentes, tá? Não é muito comum. Podem produzir GABA no intestino, tá? E lembrando que vai ter efeito sobre o nervo vago. Alguns prebióticos e fibras podem ajudar você a produzir mais GABA, tá? E reparar sua barreira intestinal. Parar de atacar os intestinos com alimento ruim pode aumentar sua produção de GABA também, tá? É estressado? Vá relaxar, fazer yoga, tai chi chuan, meditar, mindfulness, ter momentos para parar, porque senão exercício de respiração, yoga, tai chi, porque senão você não vai estimular sua própria produção de GABA. A atividade física regular ajuda muito, até uma caminhada, tá? Uma musculação de leve também ajuda a estimular o GABA, tá? Não que a pesada não ajude, mas tudo que seja inflamatório demais pode prejudicar a produção do GABA endógena sua ou o efeito do GABA no cérebro, tá? Mas o exercício físico leve e moderado do dia a dia ajuda bastante. A higiene do sono é fundamental, né? Que eu explico no icaro.med.br/sono, e evitar as excitotoxinas, cafeína, o glutamato monossódico, o aspartame, que é um adoçante que faz mal, o excesso de álcool, tá? Porque ele pode fazer uma regulação para baixo dos receptores de GABA, você ficar mais insensível ao GABA, o uso crônico e excessivo, e as toxinas ambientais. O que mais que pode diminuir o GABA no organismo? Já falei para vocês, né? Ou seja, a falta de B6, de B9, de B12, de magnésio, de zinco, tá? De vitamina D3, uma má alimentação, o estresse crônico, privação de sono. Quanto menos uma pessoa dorme, ou pior ela dorme, menos GABA ela vai produzir, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho para falar para vocês que eu não tenha falado ainda. Tá. Várias condições neurológicas podem estar associadas a problemas nos receptores de GABA ou na produção de GABA. Por isso que para vários distúrbios neurológicos, eu acredito como médico que o GABA deveria ser adjuvante para ajudar, tá? E lembrando que distúrbios de outros hormônios podem ter conexão com você produzir menos GABA ou o GABA ter menos efeito. Por isso que você repõe o GABA em conjunto com a parte hormonal, tá bom? Quais as interações medicamentosas e contraindicações do GABA, tá? Você tem que tomar cuidado com qualquer coisa que deprima o sistema nervoso central, tá? Por exemplo, se você usa benzodiazepínico, já falei nos últimos 2 dias, e vai colocar o GABA, você vai ter que começar a diminuir os benzodiazepínicos, senão você pode ter um efeito de depressão do sistema nervoso central excessivo, porque os benzodiazepínicos agem nos canais de GABA, e vai ter mais GABA agindo no cérebro. Então, quando você vai tirando os benzodiazepínicos, você tem que ir aumentando o GABA, tá? Mas você vai tirando o benzodiazepínico. Cuidado com associar com fenobarbital, que é um barbitúrico, com os opioides, morfina, codeína, oxicodona, fentanil, tramadol. Os antidepressivos que sedam, como mirtazapina, trazodona, amitriptilina, nortriptilina. Junto ao GABA pode ter uma sedação mais aumentada. Os anticonvulsivantes como gabapentina, pregabalina, valproato e topiramato. Por quê? Esses anticonvulsivantes, eles também agem nas vias GABAérgicas, nas vias de GABA. Então você pode ter um super efeito junto ao GABA. Os antihistamínicos, tá, os mais comuns, tá, muito usados para alergia. Os relaxantes musculares podem potencializar o efeito do GABA. E o álcool. Gente, GABA não é para ser utilizado em altas doses com altas doses de álcool. Vai dar problema. Senão você pode ter uma hipotensão arterial, a pressão baixa excessiva, uma apatia ou até depressão severa, tá?
Cuidados na gravidez e amamentação, dá para usar, mas em doses pequenas. Crianças pequenas, reduzir a dose também. Cirurgia e procedimentos com anestesia. Um dia antes, no dia e depois, só usar se o paciente estiver muito ansioso em pequena quantidade. Se você estiver muito ansioso, senão é melhor não. Porque já vai ter uma depressão do sistema nervoso pelo procedimento de anestesia, tá? E gente hipersensível, que não é muito comum ter hipersensibilidade ao GABA. Eu nunca vi, tá? Então, sempre ponderar os riscos e benefícios, considerar a individualidade bioquímica, os hábitos de vida da pessoa, monitorar de perto a resposta e os efeitos adversos, e o GABA tem que fazer parte de um plano abrangente geral de melhorar a ansiedade, a insônia e o pânico, tá? O GABA pode ser usado no lugar de benzodiazepínicos? Sim, para a grande maioria das pessoas. Mas quanto maior o tempo de abuso e as doses de benzodiazepínico, mais difícil de você substituir. Mais tempo vai demorar, mais vai depender do paciente e tudo. Mas é possível para a esmagadora maioria dos casos. Porque o GABA não induz tolerância nem dependência física, tá? E costuma ajudar a tirar isso, tá bom? Tem que dar suporte durante o desmame, eu já falei. Cuidado com os sintomas de abstinência, às vezes tem que ir aumentando o GABA, depois diminuir. Restaurar a produção de GABA endógena, dando aquela substância que eu já falei hoje nas outras, tá? Nas outras aulas. E fazer o paciente entender como ele faz para relaxar a sua parte, fazer a sua parte naturalmente, comportamentalmente, para ele dar melhor com o estresse. Tá bom? Já falei tudo que precisa, né? Psicoterapia, hábitos saudáveis de vida, otimização nutricional, desintoxicar e companhia. Tá? É bom você procurar um médico que saiba lidar com o GABA e saiba fazer esse desmame, tá? Eu faço isso no Brasil, tem outros médicos que sabem lidar com o GABA também, o doutor Alain Dutra, por exemplo. Acho que a doutora Jaque também, psiquiatra, tem vários, tá? Mas não é por especialidade que saiba lidar com GABA. As pessoas têm preconceito e desconhecimento, tá bom? Já falei que o desmame de benzodiazepínico tem que ser lento, quais substâncias que tem que ser usadas ao mesmo tempo. Muitas vezes precisa de apoio psicológico, tá? Lembrando que o GABA, às vezes você tem que diminuir o estresse oxidativo e a inflamação cerebral para a produção de GABA ser revista, ser retomada pelo cérebro. E muitas vezes você usa o GABA para desinflamar e diminuir o estresse oxidativo do cérebro. Uma coisa afeta a outra, tá? Junto às outras coisas que eu já falei. O GABA pode ser usado para melhorar a saúde intestinal e até na síndrome do intestino irritável, mas lembrando que a síndrome do intestino irritável e tudo que afete os intestinos pode diminuir o efeito do GABA e a produção de GABA. Por isso que a reposição externa pode ajudar até em aspectos e doenças inflamatórias dos intestinos, tá? E o GABA, pela sua ação no pâncreas, pode ajudar também no diabetes e na resistência à insulina, tá? É bem importante vocês olharem esses aspectos, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Hoje é mais curtinho porque eu ia falar só do GABA, tá? Meu recado final para você. Curta, comente, compartilhe essas 3 lives, tá? Porque isso pode ajudar muitas pessoas por aí que estão escravizadas ao uso de benzodiazepínico, às vezes doses altas por anos, por décadas, tá? Na dependência já, tolerância, cheias de efeitos colaterais. Então o ideal é não entrar nessa de benzodiazepínico, se você puder evitar. Use o GABA e as outras estratégias que eu falei. Se precisar, use pelo mínimo tempo possível, as menores doses possíveis, tá? Para você poder ter o efeito, só o efeito positivo naquele período de vida que você precisa de poucas semanas, para não causar tolerância, dependência e efeitos colaterais depois. Agora, se você já usa, saiba que tem uma luz no fim do túnel. Eu procurei esmiuçar para vocês nesses 3 dias que dá para fazer sim. Eu tenho milhares de pacientes tratados para ansiedade, pânico, insônia, sem necessidade de benzodiazepínicos. E muitos que chegaram usando e que deu pra gente, a maioria, deu pra retirar junto a bons hábitos de vida, o que eu falei, pra não ficar nessa escravidão do benzodiazepínico por excesso de tempo e sendo usado de forma abusiva. Tá bom? Então, há uma luz no fim do túnel. Deixa sua dúvida nos comentários. Assista todos os vídeos que estão no icaro.med.br/tarja preta, tá bom?
Saiba mais sobre o GABA no icaro.med.br/GABA e não se esqueça que a base para você tomar qualquer coisa é você melhorar seus hábitos de vida, o que está no dominesuasaude.com.br, que é o meu livro gratuito, 170 páginas para vocês melhorarem a saúde, tá bom? Que Deus abençoe, guie e proteja vocês sempre, tá? Para mim é um prazer poder estar aqui na casa de vocês, na vida de vocês, ajudando vocês a viverem melhor. Só peço que vocês curtam, comentem e compartilhem, porque só assim que a plataforma entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas para ajudar, tá bom? E encaminhe nos seus grupos, sempre tem uma pessoa que está aí viciada em tarja preta, ou que sofre com ansiedade, com insônia, com pânico, e que pode se beneficiar do conteúdo dessas lives, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais.